Olá, tudo bom? Esse vídeo é um pouquinho diferente, é um vídeo ali falando sobre mais a situação do mercado de cadeira em geral, o que foi percebido em relação a Black, né, aos preços de Black. As marcas em geral não estão com preço tão efetivo como a gente imaginaria, eu acredito, na parte de Black, porque elas já estão colocando ali as informações que não teremos preço melhor na Black em relação ao Black November. A maioria já engatou o preço que será da Black, então de uma maneira visual macro das coisas, a maioria das marcas não estão com preço bem agressivo, infelizmente. O que foi percebido? A Max Racer está com os preços normais do mercado, não está nenhum produto deles está com preço muito agressivo. A linha Skilled, Aggressive, a linha Tactical, simplesmente está com os preços dos últimos meses aí praticados, não tem nenhuma assim, nossa, compre agora, né? Que seria o caso se realmente fosse uma Black agressiva, né? Qual que é a outra marca? A DT3. A DT3 está com a linha GTS com um preço bacana, mas eu não digo assim, nossa, compre agora porque é uma oportunidade incrível. Mas é uma cadeirinha ok, confortável, ela é aba única, é uma cadeira bem padrão, linha de entrada, mas está com um preço bem bacaninha para aquela pessoa que não tem muito o que gastar, tá ali com aquela verba de R$ 700, tem alguns usuários que conseguiram comprar ela na faixa de 1.650 no Mercado Livre, tinha um cupomzinho lá de R$ 100 para ativar, então, mas querendo não, pelo preço, tá um valor ok, é um valor bacana ali para comprar nessa cadeira, é o justo dela, então vale a pena. E a Onyx Diamond, que já é uma linha Elite da DT3, e está na faixa de 1.799, então essas duas praticamente que estão ali, que dá para visualizar uma coisinha ali, um valorzinho agregado que vale a pena comprar. Já nas linhas Fortrek, linha da Thunder X3, infelizmente até piorou um pouquinho, porque acabou subindo os preços. Cadeiras ali que toda hora estavam aparecendo na faixa de 1.000, 1.100, com os cupons, claro, na parte dos varejistas online, já estão na faixa de 1.300, 1.300 e pouco, então aí mesmo aplicando os descontos ali de varejista, acaba ficando quase igual ou um pouquinho superior aos últimos dias praticados de preço deles, né? Da TGC12, da BC3, da EC3, enfim. A princípio, nelas não foi percebido nada. Estou falando em relação ao acompanhamento do dia 1 até esse momento, que é o dia 7, domingo. E já também pegando ali essa questão de que algumas marcas colocaram que não vão ter preços melhores do que na Black em relação aos preços que já estão sendo praticados hoje. Então, para esse usuário que está esperando alguma coisa dessas marcas, já tem que se antecipar que realmente não vai ter preço melhor e vai ser esse preço. Outra marca também, a DX. Eu falei com o pessoal da DX, inclusive que essa cadeira que eu estou sentando é uma da DX. Eles falaram que vão selecionar alguns produtos, mas não todos. Eles até falaram sobre a questão de mercado, que realmente não tem muito milagre para se fazer, porque teve o aumento constante do dólar e também teve esse aumento constante dos fretes. Muitas marcas ficaram toda hora segurando os ajustes de preço. Enquanto o mercado estava subindo, o custo da importação estava subindo, enfim, ficaram segurando tanto na parte por uma margem baixa, que agora que vai vir a Black, eles não têm o que tirar mais. Então, algumas ficaram estagnadas, boa parte subiu e bem poucas tiveram alguma promoção ou outra. Pegaram só talvez um item que estava meio que encalhado e colocou ali em promoção, enfim. Ou selecionaram só um produto da linha só para dizer que está na Black, né? Exceto em relação à marca, a única marca que realmente dá para ver em questão de histórico de preço dos últimos meses que realmente está com valor agregado mais baixo é a Elements, em questão de marca própria. Por quê? A Veda Cores, que era a cadeira que estava ali na faixa de 1.400, 1.500, está saindo por 1.070 ou 1.059 na parte do Pix com o cupom. O cupom eu vou colocar aqui tanto na entrada do banner como também na descrição desse vídeo. A Veda Nemesis, que era a cadeira que o pessoal estava pagando na faixa de 1.600, 1.650, está saindo por 1.170. Está com um preço muito bom, porque é uma cadeira de tecido. Ela é de entrada, mas é tecido, né? A Veda Cores e a Veda Nemesis são cadeiras de entrada, mas tem uma boa construção, uma ótima garantia, porque é 3 anos de geral e um geral e 3 na estrutura. A Arcano, que é uma cadeira intermediária premium, que tem uma ótima entrega, inclusive foi o último vídeo que eu postei aqui no canal, também caiu de 1.800 para na faixa de 1.520.
A Magna, que é essa cadeira vermelha aqui também, saiu da faixa de 2.100, estava sendo encontrada em promoções agressivas nos últimos históricos por 1.750, 1.790 mais o frete. Agora ela está saindo na caixa de 1.520, então assim, está com valor muito agressivo. Ela está com o preço de uma Razer Tarok Pro, que no final entrega um conjunto muito superior à Razer Tarok Pro. A Elemental não está valendo, da Elements, porque ela está aparecendo ali, eu acho, na faixa de 1.000 e pouco. Então tá no mesmo preço das Vedas e próximo da Veda Nemesis, inclusive, que é tecido suede. E aí, tirando a Elements como marca própria na loja, a única que realmente está com preço ali que oscila um produto ou outro pontual é a Kabum. Só que a Kabum, ela se manteve com os preços agressivos para baixo por muito tempo. Então ela já colocou algumas techs de Black November também, mas no final não tem preço mais barato em relação aos últimos meses. Então simplesmente estagnou. Eu acredito que inclusive foi porque eles colocaram uma margem pequena por tanto tempo, que no final agora que chegou a Black também não tem mais o que fazer e não tem como mais dar desconto. Enfim, aí eu não tenho, é só uma ilusão ótica que às vezes, querendo ou não, eles têm mania de às vezes fazer umas oscilações muito grandes de preço. É uma tática comercial, querendo ou não, isso aí vai de cada empresa, não tem como eu não posso dar pitaco, mas enfim. Por exemplo, eu comprei recentemente uma Husky Blizzard 900 por 1.250. A Husky Avalanche 900 estava por 1.150. Do nada, em 2 semanas, eles colocaram a mesma Husky Blizzard 900 que eu comprei por 1.250 a 2.700. Aí depois eles ficam jogando para 1.700 e pouco, depois para 1.500, fica oscilando com um intervalo muito grande de preço, que a gente sabe que não é o preço real do produto. Às vezes até acaba confundindo o cliente, achando que é um produto muito prime, mas não é. A Kabum tem é uma estratégia de precificação deles, enfim, de novo, cada um tem a sua estratégia, mas sempre o valor base nunca existiu, sabe? A gente que conhece os produtos, você sabe que aquele preço nunca existiu, que é colocar uma cadeira de 3.000 por 1.200, mas o 3 nunca existiu. Então, simplesmente eles colocam lá uma tag maior só para dar aquela ilusão de proporção maior de desconto, né? Porém, recentemente, ontem ativaram uma promoção de novo, muito boa, que foi da Nitro X1000, que inclusive essa eu comprei também pela Kabum. Na época eu peguei uma promoção por 1.100. Ela estava aparecendo ontem por 1.250. Mesmo assim, é um baita preço. Disparada, é uma das melhores cadeiras que tem no mercado em relação à faixa de valor quando ela entra nesse intervalo de preço entre 1.250 e 1.400. Ela é uma ótima cadeira, é um ótimo... Eu já fiz review inclusive dela aqui no canal. Tem um bom conjunto de base com as rodas, bom pistão, ótimos braços 3D, ótimos acabamentos em gerais, bom tecido. Não chega a ser aquele tecido prime, porque ele acaba sendo um pouquinho mais grosso. Eu acho que foi isso, inclusive foi o único ponto que eu pontuei dela. Porém, tem muitas pessoas inclusive me mandando pergunta e questionando se mais vale a Nitro X1000 ou a Magna. Eu vou... Em seguida aqui dessa primeiro intro, eu vou fazer agora um takezinho bem rápido, mostrando as diferenças entre uma e outra, para ficar bem visível e fácil de o usuário entender o porquê o usuário X tem que escolher a Magna e porque o Y poderia escolher a Nitro X1000. Mas de uma forma geral é essa, eu não vou me alongar muito, eu vou fazer esse vídeo aqui provavelmente toda semana, um acompanhamento de mercado para ver o que está valendo a pena ou não, quais são as melhores promoções. Tirando a linha Gamer, a única marca que eu vi que realmente está fazendo um preço bem bacana assim, em relação aos últimos meses praticados é a Flexform em relação à linha de escritório. Tem a Flexform Uniwall, que está saindo ali na faixa de 600 e poucos reais. Tem a MyShare também. Tem a Tecton, que está 1.350. Eu também fiz review aqui nela no canal. Apesar de ela ter alguns lados negativos que eu pontuei para o meu biotipo, ela acaba servindo muito bem para outros biotipos, pessoas mais magras ali. Eu acredito que ela vai encaixar muito bem e está a um bom preço, 1.328, se eu não me engano. Então, assim, de marcas de cadeira gamer, Elements é a única que realmente eu posso dizer assim, tá com valor de black, tá valendo muito a pena em relação aos preços praticados anteriores e o preço real agora. E é o momento de comprar. Quem está monitorando uma cadeira de Elements, esse é o momento e esse é os melhores preços aí de mercado dos últimos históricos de preço, né? DT3,
apenas a Onix, que eu considero assim, baita preço para quem já estava querendo comprar ela, ela é uma ótima opção. E a GTS é aquela, tá com preço agradável, mas não considero que assim, seria um preço fenomenal para fechar, nossa, tá valendo muito a pena. Max Racer não tá com os preços bons e bacanas, não tá valendo. A XT Racer, ela vem numa crescente de preço, a Magalu fazia uns preços muito bons na XT. Viking saindo por R$ 800, a X1 saindo por 770 reais, agora ela está na faixa de 1.400. Então também eles fizeram uma estratégia de jogar o preço tão para baixo na entrada que agora quando subiu realmente o preço real que deveria ser, eles não conseguem mais tirar da margem, então estão com o preço muito acima e mesmo o desconto não posso dizer que é um preço de black. Thunder X3 deu umas subidas de preço agora ultimamente, então também não considero preço de black por enquanto. Enfim, então praticamente eu acho que as únicas de gamer que devem ser monitoradas, Elements, para quem quer comprar uma cadeira Elements já compra, não tem por que esperar, porque realmente eles já também colocaram a tag que não vai ter melhor preço, e tem o cupom mais Pix que está saindo com os preços agressivos em várias linhas de cadeira deles. Qualquer outro, Kabum deve se monitorar pontualmente uma cadeira, por isso que é muito importante que você já tenha a cadeira definida que você vai comprar, porque quando aparecer uma promoção muito agressiva, pode ser que seja um lote muito pequeno. A Nitro X1000 que ativou ontem foram 2 peças, então assim, e é para o Brasil todo. E fora isso, na Black também tem esse problema, na Kabum, porque eu acredito que vai ter aquelas Black agressivas no Kabum no dia mesmo da Black, provavelmente de pegar aquela cadeira de R$ 900 e jogar ela por 600, enfim. Só que aquele negócio, a gente tá o nosso país é enorme e sempre tem aqueles problemas e aí eles colocam 500 peças, não dá um minuto, as 500 peças esgotam. Ou pior ainda, que a Kabum ela coloca a listagem dos produtos que vão entrar, aí eles colocam, vai ativar às 8 horas oferta X de um produto 500 peças. E depois você descobre que essa oferta das 8 horas que você estava monitorando foi aberta às 7h20. Aí vira um quebra-pau, uma reclamação, enfim, acabam querendo ou não, é uma das mais reclamadas na época de Black Friday. E isso, infelizmente, sempre ocorre e parece que é padrão, e sempre vai ocorrer. Enfim, então assim, monitore muito o produto que você já quer comprar, já defina o que você está procurando, porque quando se aparecer promo, tem que comprar na hora, não tem mais o que definir. E se você já estava monitorando a Elements, se for o caso, já compra, porque realmente não vai ter preço melhor. Isso é a palavra da própria marca, colocou lá que não vai ter preço melhor na Black, né? E dá para ativar ainda o cupom que eu vou colocar aqui, que é um cupom que sempre esteve aberto. Tinha cupom inclusive da DT3, eu estava querendo aproveitar e colocar alguns cupons que eram ativos antes, mas a DT3 desativou alguns na Black November. Essas cadeiras que estão na Black November não conseguem ativar esses cupons, então infelizmente não vai ter como ativar. Tinha um que inclusive era muito colocado lá no próprio Pelando, na comunidade, que era aquela pequena Eva DT3, mas não ativou nas cadeiras. Então não vou colocar aqui, só vou colocar cupom que até o momento está sendo ativo, está sendo aberto. E no app do Kabum é importante monitorar porque às vezes aparece o cupom app Ninja 10. Então, e quando você clica lá, aparece algumas cadeiras, então algumas pode ficar com uma promoção boa, que inclusive foi essa que apareceu a Nitro X1000, que era dentro do aplicativo do Kabum, na tag, na aba do app Ninja 10. Então, realmente é uma cadeira que vale muito a pena, a Kabum está vendendo, eu acredito que seja bem abaixo do custo, porque essa cadeira tem um valor agregado bem alto e vender ela na faixa de 1.250 já é muito abaixo. Ela já vendia por um preço abaixo do custo antes, quando eu comprei a minha, que eu comprei por 1.090. Eu até achei surpreendente pelo que entregou na época, para mim disparado era o melhor custo-benefício, mas mesmo assim, se aparecer ela por 1.250, 1.300, 1.350, é uma das cadeiras que merece ser monitorada, ainda mais para quem é um pouquinho mais alto de altura, para quem está ali na faixa de 1,85 para cima, 1,85, 1,90 de altura, 1,94, e é a pessoa mais larga, porque ela acentua a aba reta, né? A aba única, e serve para as pessoas mais gordinhas também, parruda, ok? Mas agora vamos passar ali para as cadeiras, eu vou fazer agora uns vídeos mais comparando um e outro aqui rapidinho, só para aquele usuário que tem às vezes dúvida, me perguntando mais sobre a Nitro X1000, Magna e outras cadeiras que eu tenho aqui no estúdio, ok? E fico à disposição, se tiver sugestão aqui de cadeira para colocar no canal, pode nos colocar aqui no comentário, e qualquer dúvida pode nos mandar aí que a gente tenta responder o mais breve possível.
Então vamos aqui à dúvida cruel, né? A Nitro X1000 ou a Magna? A Nitro X1000, no meu ponto de vista, ele ganha na parte do braço. O braço 3D dele eu acho muito mais agradável, a chapa é maior, aqui a posição é mais firme, não troca de posição fácil. Aqui eu já acho ele um pouquinho, apesar de ser mais durinho, eu acho a chapa um pouquinho mais fina e não abraça tanto aqui o conforto do braço em relação ao da Nitro X1000. Então é esse ponto que eu dou para a Nitro X1000. Já para a Magna, os pontos que eu dou é em relação à garantia, que querendo ou não, aqui tem 3 anos de garantia na estrutura, aqui só tem 1 ano geral. O suede é bem mais confortável em relação a esse tecido mais áspero, grosso da Nitro X1000, porém é um tecido ok, não é um tecido que é péssimo, mas é bem abaixo do que o conforto de um suede. Outro ponto é o mecanismo da Magna já é um multifuncional mais avançado, aqui já é um borboleta simples, então aqui tem mais função, a função de inclinar o assento com a parte do encosto, aqui já é o borboleta simples, só tem a função balanço e pronto. E eu acho que é isso. As almofadinhas de lombar são agradáveis nas duas. Aqui tem o adicional da almofada de cabeça, só que assim, aqui varia muito o biotipo da pessoa. Eu tenho 1,77. Com 1,77, aqui ó, já fica como se fosse uma almofada não de cervical, mas de cabeça para mim. Porque ambas não tem aquela furação no meio, então eu não consigo ter um grande intervalo de ajuste de altura. Então eu tenho que colocar ela aqui no topo do encosto, não tem como baixar mais. E fica de cabeça. Então essa cadeira é muito agradável para aquela usuária que já tem 1,85. 1,85 para 1,90 o intervalo. Já a Magna, eu consigo com 1,77 ficar nela, porque ela tem esse encosto bem grande aqui, ó, esse topo, com esse abaloado que no final encaixa a minha cabeça. Então eu não preciso dar almofada de lombar, porque tem esse abaloado normal dela, né? Então, eu acho que esse é o ponto que define entre uma e outra. E claro, também a parte dos recursos, questão de garantia, aí vai de cada usuário. Mas em geral, assim, quando essa cadeira está na faixa de 1.250, como esteve agora ontem ativada, eram 2 peças, mas estavam ativadas, vale muito a pena o preço dela. Com certeza é uma das melhores ali para o usuário ficar monitorando. Já a Magna, também, em relação a 1.520, que é o preço que ela está na Black, de certeza, de longe, é uma das melhores opções aí no mercado que tem para o usuário comprar em relação aí às concorrentes nessa faixa de preços. Eu acho que o único ponto que tem que ser notado na Magna é essas laterais dos ombros. É bom o usuário medir aqui os ombros para ver se tiver cerca de 55 para baixo, ok. Se for um usuário muito ombrudo, que já está batendo a faixa de 60 centímetros, não compre, porque vai fechar aqui as abas laterais do ombro do usuário e ele vai se sentir um pouquinho incomodado e prensado. Já se for um usuário mais baixo, como eu que tenho 1,77, ó, eu já consigo tranquilamente ficar aqui no encosto, sendo que ele até segue aqui mais baixo, ó. Então o usuário até um pouquinho mais baixo, de 1,70 para até 1,80, 1,90 consegue ficar na Magna tranquilamente. Alguns usuários de 1,90 compraram a Magna e ficaram super felizes. Porém, tem que tomar cuidado porque, de novo, geralmente as pessoas mais altas são mais ombrudas. Então essas pessoas que são mais altas, é bom dar aquela medida nos ombros só para verificar se vai ficar prensado ou não, né, na Magna. Mas o conforto é super bacana, os braços são bons, apesar de eu achar eles inferiores ao da X1, né, o da X1000. Mas em geral a Magna entrega um conjunto superior, tanto na parte do suede, do conforto, é como se eu estivesse realmente sentado aqui nesses sofás premiums de casa, né, com sofás mais agradáveis de conforto, a aba aqui bem larga, bem confortável, a almofada de lombar também com tecnologia Air da NASA confortáveis, um mecanismo multifuncional superior ao da X1000, né? Mas enfim, em geral é isso. Aí cabe o usuário colocar ali na ponta do lápis o que vale mais para ele. Porém, se for um usuário mais alto mesmo, assim na faixa de 1,85, 1,90, 1,95, eu optaria pela Nitro X1000. Ou se for aquele usuário entre 1,89 para baixo e já está querendo mais em relação a um tecido mais confortável, um mecanismo acima, que é o motor. O mecanismo é o motor, é como se fosse o motor da cadeira. Então tem 3 tipos de motor, que vai encarecendo, né? Que é um mecanismo borboleta básico, que vai nas cadeiras todas de entrada. Aí vem o multifuncional e depois vem o Frog. Então esse aqui já é um mecanismo superior à Nitro X1000. Enfim, é praticamente isso. Em conforto, ambas são muito boas, porém, essa aqui de novo,
Até, claro, eu não vou aconselhar, mas tem aquele usuário que usa até cadeira sem camiseta, então aqui é muito mais confortável em relação a esse tecido mais áspero, o suede, claro. Mas eu acho que o único ponto que pode incomodar aqui na Magna mesmo é se o usuário for mais largo e tocar aqui nas laterais, ó. Aí é o que complica um pouquinho, mas a Magna aqui, nossa, o que eu recebo de relato de usuário que comprou ela, aí inclina ela agora para trás e consegue dormir nela, é muitos usuários, porque realmente a Magna ela abraça bem, ela tem um bloco de espuma bem grosso aqui e tem um conforto bacana assim para o usuário até inclinar aqui e dormir super de boa nela. Ok? Então praticamente é isso. Em relação a essas duas, eu acho que é isso. Aí vai de cada usuário aí colocar na ponta do lápis e ver o que vale mais para ele, ok? Mas, de novo, essa é uma ótima cadeira, assim como a Magna. Só que agora, numa promoção agressiva de Black, talvez a boa parte vai preferir a Magna. E esses pontuais, que são pessoas maiores, talvez prefiram a Nitro X1000 se aparecer nessa promoção de 1.250, né? Mas a Magna vale muito por 1.520, está um ótimo preço. Como a Nitro X1000 também está com um ótimo preço a 1.250 via Kabum quando aparece nessas promoções, ou até mesmo na faixa de 1.350, ela já vale muito a pena ser adquirida, ok? Take it real soon.